Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Estamos com o Alimento Diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 4, As Promessas de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 15. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ó Senhor Jesus, o importante é a fé. Mas, Senhor Jesus, o que sempre afastou o povo de Deus foi a incredulidade e a desobediência. Então a gente precisa crer, precisa ser simples, precisa obedecer ao falar de Deus. O inimigo sempre vai querer nos colocar dúvida, mas para isso a gente precisa aprender, a viver na presença de Deus, para que Ele nos conduza em todas as coisas, para que Ele nos conduza à sua autoridade, à sua vontade. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que Ele quer nos mostrar na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 3, versículos 10 e versículo 17. Ó Senhor Jesus. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os planos macro e microeconômico de Deus. Ó Senhor Jesus. Os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João traçam um esboço da economia de Deus, seu plano eterno ou seu plano macroeconômico. São palavras muito elevadas e que nos transferem a outra dimensão. Nesses capítulos, João apenas registrou as palavras ditas por Jesus a seus discípulos. Ele não ousou explicá-las. Neles, temos o ápice da visão macroeconômica de Deus. Ao ler essas palavras, podemos tocar na revelação de Deus, a fim de ver algo além desta dimensão terrena. Ver as coisas invisíveis, celestiais e espirituais que Deus planejou para nós e que nos levam a participar de seu amor,
da unidade, da verdade e da glória do Deus triuno. Ó Senhor Jesus! Contudo, para que o plano macroeconômico seja executado, é necessário um plano microeconômico, cuja finalidade é colocar a macroeconomia de Deus em operação em nosso dia a dia. Esse plano microeconômico pode ser visto no livro de Hebreus. Nesse livro, há muitas ilustrações relacionadas ao povo de Israel, aplicáveis a nós. Por exemplo, Deus se indignou com a geração de israelitas que deixou o Egito, ao dizer que eles não conheciam os caminhos do Senhor. Eles enfrentaram muitas dificuldades durante sua peregrinação no deserto. Havia muita murmuração e incredulidade, motivo pelo qual caíram no deserto. Isso deve ser uma advertência para nós. Não podemos mais perder tempo vagando no deserto, isto é, ter uma vida da igreja sem meta, ocupados com maledicências, críticas, invejas, contendas e disputas pelo poder. Há entre nós a mais alta revelação da palavra de Deus, mas se permanecermos em nós mesmos, não teremos progresso espiritual. Não avançaremos para entrar na boa terra de Canaã, como fizeram Josué e Calebe, que conheciam os caminhos do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, e cada membro do corpo tem sua função. Não precisamos ter ciúmes de ninguém. Todos os membros são necessários. Apenas cumpramos nossa função com fidelidade, amando, ajudando, suportando e apoiando os irmãos. Ó Senhor Jesus! É fundamental que tenhamos clareza de nossa função no corpo de Cristo. Recentemente, perguntei ao Senhor qual seria a minha função no corpo. O Senhor me respondeu que meu papel é tirar seu povo do deserto e levá-lo à boa terra de Canaã. Desde então, tenho me esforçado nesse sentido. Portanto, peço a você, não fique como o povo de Israel, vagando no deserto. Deixe o Senhor operar em sua vida. Não seja como Adão e Eva, que foram ao Senhor vestidos com folhas de figueira. Não se cubra diante do Senhor. Despoje-se de religiosidade, justiça própria e de seus conceitos humanos. Não se esconda atrás de uma fachada, do rótulo de um bom cristão, tendo, no entanto, insatisfações e ressentimentos em oculto. Abra o coração e compareça nu diante do Senhor, expondo sua verdadeira condição, para que Ele possa ajudá-lo. Ore ao Senhor. Senhor, tal como estou, venha a tua presença. Ajuda-me a não enganar a mim mesmo, como alguém que se esconde atrás de uma fachada, cobrindo-me diante do Senhor com vestimentas feitas de folhas de figueira. Senhor, trabalhe em mim. Não quero cair no deserto, mas entrar na terra boa de Canaã, no lugar de descanso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor ele mostrou para nós nesse dia que Ele tem o seu plano macroeconômico. Macro, é algo grande, é algo geral, mas Ele também mostra para nós que tem o seu plano microeconômico, ali, o caminho para a gente poder executar tudo isso. No plano macroeconômico, Ele tem o objetivo de nos mostrar as coisas invisíveis de Deus, as coisas celestiais, as coisas espirituais que Deus planejou para nós. Ele tem um plano maravilhoso, os pensamentos dele são muito mais altos do que o nosso. A gente precisa conhecer os seus caminhos, a sua maneira de trabalhar. E o plano micro, ele opera o plano macroeconômico no nosso dia a dia. Então o plano microeconômico é para executar o plano macroeconômico. Ó Senhor Jesus, aquilo que Deus esboçou, aquilo que Ele colocou de maneira geral, Ele quer aplicar na nossa vida. Mas a gente precisa realmente abrir o nosso coração para Ele. Buscar conhecer o Senhor e buscar conhecer os caminhos do Senhor, a maneira dEle e não a nossa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente pode ficar preso nos nossos rótulos, no que a gente acha que já é bom. Ó Senhor Jesus, mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A gente não pode limitar Deus através do nosso pensamento. A gente precisa aprender a colocar nosso pensamento nas coisas lá do alto. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Um tempo atrás, eu e minha esposa estava orando a respeito de algumas coisas na nossa vida, no nosso viver, algumas metas que Deus deixou claro, assim como o irmão aqui foi diante do Senhor e falou assim: qual é a minha função no corpo? O que o Senhor quer que eu realize? O Senhor foi lá e mostrou para ele
né, eu também fiz isso, né, um tempo atrás, né, e repeti isso novamente há pouco tempo. Ó Senhor Jesus, fui diante do Senhor, né, e ver, né, porque tem coisas grandiosas que o Senhor ele deseja aí. E quando eu vejo a minha limitação física, né, para realizar tantas coisas, né, e vou vendo que eu sou incapaz. Ó Senhor Jesus, aí a gente vai indo diante do Senhor, né, e muitas coisas eu vou abrindo, né, para minha esposa, né, para a gente orar junto, né, a gente tá junto ali no mesmo propósito. Ó Senhor Jesus. E aí nesse momento, né, a gente orando ali, né, e a gente viu que são coisas grandiosas demais, né, e aí a gente parou ali para ver, né, para ir diante do Senhor e falar, né, poxa Senhor, será que a gente não está indo longe demais? Né, o irmão Ezra sempre compartilha isso, né, que a gente precisa ir diante do Senhor, né, que Ele vai nos dar muito mais do que aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Mas às vezes a gente nem pensa e nem pede. Né? Deus ele coloca algo diante de nós e às vezes a gente não está preparado para obedecer. Esse é o problema do povo, né? Sem anjos, caminhando para lá e para cá, não obedecia, e aí foram caindo, né? E aí foram vendo todas as situações e a gente ali, Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor. Mas será que não são coisas grandes demais? Ó Senhor Jesus. E aí depois, eu ali no meu individual orando ao Senhor, ó Senhor Jesus, Deus ele me deu uma resposta, né? Ele virou para mim e falou: eu te ensinei a sonhar grande. Ó Senhor Jesus, a pensar grande, né? Então assim Deus ele nos mostra algo maravilhoso quando você começa a tocar na palavra, a realmente conhecer aquilo que Deus quer dispensar. Você vê a grandiosidade disso tudo, né? Então Deus ele nos ensina a ver grande, olhar grande. Por isso que quando ele fala a respeito dos pensamentos dele para cada um de nós, ele fala, né, quando ele mostrou para Abraão, né, olha para as estrelas do céu, conta se você pode. E para a areia do mar, conta também. A gente sabe que isso em tipologia mostra, né, a descendência terrena de Deus, né, os filhos de Israel, né, tipificado pela areia do mar. E também as estrelas do céu tipifica nós, né, a igreja, né, que eles foram gerados pela fé, a descendência celestial de Cristo. Ó Senhor Jesus. Né, mas, por outro lado, mostra que esses são os pensamentos do Senhor muito mais altos, muito mais elevados. E para isso a gente não pode ficar na pequenez, né, da limitação humana. Nosso cérebro não pode acompanhar as coisas de Deus. Se você quiser comparar com coisas humanas, é terrível. Por isso que o irmão sempre vai diante do Senhor, busca, o Senhor dá sabedoria para poder esmiuçar toda essa palavra, pegar para nós exemplos. A gente tem visto demais a questão do livro de Hebreus. Ó Senhor Jesus, o Senhor mostra ali a questão de anjos e homens, né? Um anjo, um arcanjo, se achou muito capaz, se orgulhou. Ó Senhor Jesus, era muito formoso, sabia fazer muitas coisas muito bem e quis tirar o lugar de Deus. Enquanto o próprio Deus triuno, né, na pessoa do Filho, veio como homem. E como homem não habitou no palácio, não teve facilidade não, veio como homem humilde. Ó Senhor Jesus, não veio para ser servido, veio para servir. Ó Senhor Jesus, se entregou ao nosso lugar, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e não veio tomar o lugar de Deus, ele veio para encabeçar todas as coisas, para entregar para Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o caminho para nós. Mas o irmão, ele compartilhou essa mensagem aqui, como é difícil trabalhar em alguém que já tem um conceito, alguém que já tem uma fachada. Então é algo que eu procuro sempre diante do Senhor, me esvaziar todos os dias. Diante da revelação da palavra, eu não venho cheio de conceitos. Ó Senhor Jesus, óbvio que tem revelações, tem coisas que Deus me mostrou, mas tem coisas que você precisa estar preparado para que Deus te mostre outra coisa. E uma coisa que eu tenho aprendido, né, tem coisas que Deus mostra para nós, que são coisas gerais, e existem coisas específicas. Hoje o maior problema dos filhos de Deus é que tratam coisas gerais como se fossem específicas. Pegam coisas na palavra e ficam engessados naquilo ali. Por isso que fala da questão da fachada, o rótulo de bom cristão. Olha, eu tenho que fazer a palavra, eu tenho que praticar a palavra aqui desse jeito. Ó Senhor Jesus. Aí fica cheio de conceitos e não aceita o encabeçamento de Cristo. Eu já compartilhei isso várias vezes aqui. Né? O Senhor, ele já mostrou várias vezes, ó, não faz isso aqui, porque isso aqui é pecado. O que quer dizer pecado? Errar o alvo, se afastar de Deus. Olha, se você praticar isso aqui, você vai se afastar de mim. Então, para. Ó Senhor, já teve coisa que Deus não falou. Eu precisei parar primeiro, para depois Ele me falar. Olha, isso é pecado, você está te afastando de mim, tá me afastando de ti. Ó Senhor Jesus. E logo depois de
tempos, né, ali, desfrutando o Senhor, né, estando diante dele, o Senhor já pôde me chamar e mostrar, olha, agora você vai praticar isso. Eu falei, Senhor, não, o Senhor já mostrou que isso é pecado. Aí ele falou, você vai praticar. Aí eu obedeci. Ó, Senhor, depois de praticar, eu fiquei assim meio sem entender. Por que Deus mandou praticar isso? Aí ele me mostrou, porque já não é mais pecado para você, porque isso já não toma mais o seu coração, não toma o meu lugar no seu coração. Por isso que quando irmãos vêm perguntar para mim, irmão, fazer isso é pecado? Ó, Senhor Jesus, eu sempre procuro falar, olha, a questão não é ser pecado ou não, a questão é se está gerando vida, a questão é se está gerando mais comunhão, mais intimidade com Deus. Se não tiver, aí é uma questão sua com o Senhor. Né? Eu ganhei muito, esse final de semana teve um compartilhar da conferência de jovens, do irmão Amir, né? O compartilhar dele é sempre simples, ele sempre conta histórias bem simples. Ele contou uma história que me chamou muita atenção, que ele fala que um dia, né, chegou na casa dos irmãos, né, os irmãos estavam comendo um salgadinho. Uns salgadinhos são umas bolinhas, né, aqui no interior a gente chama de camarãozinho, ou bacon, né, umas bolinhas de bacon, né, que é bem pequenininho, umas bolinhas assim. Né, e os irmãos estavam comendo e tal, e aí o irmão, a fim de brincar com ele, né, foi lá e pegou a ração de gato, que é muito parecido, e deu para ele comer. Chegou assim na mão, né, deu para ele pegou e comeu. Aí todo mundo ficou rindo dele. Né, e ele nem sabia falar, mas chegou e engoliu. Aí o irmão falou para ele assim, irmão, a gente tá brincando com você, isso aqui é ração de gato. Ó Senhor Jesus. Aí ele falou assim, não tem problema? Ele falou assim, não. Olha, eu comi aquilo que estava na sua mão, o que você me deu. Se é ração de gato, é problema seu. Eu estou comendo o que você me deu. Ó Senhor Jesus, a gente tiver a simplicidade do irmão, né? Às vezes a gente fica muito assim querendo julgar os irmãos. Será que isso é a palavra de Deus? Será que não é? Será que isso vai me levar a algum lugar? Será isso, será aquilo? Não, aquilo que o irmão está te dando, ele vai resolver com Deus. Ó Senhor Jesus, mas é que eu preciso ser simples para executar a vontade de Deus. É isso que eu aprendi. Ah, Senhor, não vou fazer isso, porque isso é isso, cheio de conceito. Aí o Senhor fala, vai fazer. Tu precisa aprender a obedecer ao Senhor. O Senhor desceu para Pedro um lençol cheio de toda sorte de animais imundos. Aí ele falou, Pedro, mata e come. Ele não perguntou, Pedro, o que você acha? O que a palavra diz? Ele falou, Pedro, mata e come. Aí Pedro é cheio dos seus conceitos, né? Conceitos até mesmo corretos dentro da palavra. Né? Não, Senhor, jamais comi coisa comum e imunda. Aí o Senhor falou, olha, não considere comum aquilo que eu estou te dando. Ele falou, olha, esses animais continuam sendo imundos, mas agora eu abri para você um parênteses. Você pode comer porque eu estou mandando. É isso que a gente percebeu, olha, quem estava mandando era a palavra de Deus. Quem gerou a palavra de Deus foi o próprio Deus. Quem deu essa ordem foi o próprio Deus. Então, se Deus deu a primeira ordem e Deus deu a segunda ordem, eu preciso obedecer o que Deus está falando hoje. Por isso a importância da palavra profética. Tem algo na palavra que a gente conhece, mas tem algo que Deus está falando hoje. Por isso que ele fala, não só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca de Deus. Não é aquilo que saiu, é aquilo que está saindo. Eu preciso ouvir o Senhor. Mas, como a gente viu na questão do átrio, santo lugar, santo lição, a gente tem que avançar. Eu não vou ouvir Deus com o meu ouvido físico. Eu não vou ouvir Deus de acordo com o meu sentimento. Eu vou ouvir Deus segundo o Espírito. É isso que a gente precisa perceber. Ah, mas o irmão falou isso, falou aquilo. O que ele está te dando para comer é o problema dele com Deus. Nós precisamos fazer o quê? Ser simples e comer. Ó, Senhor, eu ganhei muito com esse exemplo do irmão. Ó, Senhor, a gente fica julgando. Ah, isso é bom, isso é ruim. Senhor Jesus. É isso que fez o povo ficar andando no deserto. Não conseguiram crer. Ah, tem esse povo que é forte. Ah, tem essa guerra. Ah, tem aquilo ali. Isso é bom, isso é ruim. E eles foram tombando no deserto, a velharia. Ó, Senhor, a gente precisa aprender que Deus tem a sua maneira de atuar. Não é a nossa maneira. A palavra de Deus ela é elevada. Ela mostra o seu plano para nós de uma forma geral. Ó, Senhor Jesus. Né? Tem coisas na palavra, a gente tem que perceber que a Bíblia, se você tomar a Bíblia como regra, ó Senhor Jesus, você vai se dar muito mal. Agora a Bíblia, você tem que tomar a Bíblia como uma bússola. A Bíblia ela aponta, Senhor Jesus. Né? Se você sabe que o tal caminho é para lá, e aí você tem, a bússola está te apontando um caminho, mas tem uma montanha. Né? Aí você escolhe, você vai passar por um túnel e furar a montanha ou você vai escalar a montanha?
Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Tem muitos que vão falar para você, não, o caminho de Deus é passar pelo túnel. Outro vai falar, não, é passar pela montanha. Não, nem uma coisa nem outra, o caminho de Deus é aquele que Deus te falar. Ó Senhor Jesus, se Deus falar para passar pelo túnel, esse é o caminho de Deus, mas na volta Ele pode mandar você passar pela montanha. Ó Senhor Jesus, esse que precisa aprender a estar de coração aberto para o Senhor. Né? O Senhor está me chamando, por isso Ele falou, cada um de nós precisa conhecer a sua função no corpo, né? Saber o que fazer, ser fiel àquilo que Deus te confiou e ajudar os outros. Na vida da igreja nós estamos aqui para um edificar o outro, um ajudar o outro, para que todos cheguemos, né? Até que todos cheguemos, para que todos desempenhem, né? Para que os santos desempenhem o seu serviço no corpo de Cristo. Ninguém é dispensável, todos nós somos indispensáveis. Não precisa ter ciúme, cada um tem a sua função. Ó Senhor Jesus. Mas aí é o que o Senhor mostrou para nós, né? Se a gente ficar olhando a Bíblia como regra, né? Como peixe, né? Ó, é isso aqui. Mas tem que entender que a Bíblia não é o peixe, a Bíblia é a vara para pescar. A Bíblia não é a regra, é a bússola. Ela te aponta. Ó Senhor Jesus, você precisa saber usar, você precisa saber para que lado você quer ir. Né? Então o Senhor está mostrando para nós seu plano macroeconômico, de maneira geral, seu plano eterno, né? Colocar o homem na sua glória. Ó Senhor Jesus, tem o reino, né? O novo céu e a nova terra onde habita a justiça, tem a sua vontade, não podemos ignorar o inimigo de Deus, né? Tudo de maneira geral. Agora, como que você vai fazer isso? Aí entra o plano microeconômico, né? É individual, é você e Deus, né? Senhor Jesus. Deus ele pode passar para mim algo para passar para os irmãos, para ajudar, mas na hora de executar é você e Deus. A gente pode dar orientação. Já falei isso várias vezes aqui no canal. Estou aqui para ajudar os irmãos a se aproximarem do Senhor Jesus. Trazer clareza na palavra, mostrar a preciosidade do alimento diário, quanta riqueza tem aqui, mas eu preciso usar o Espírito, senão vai ser só mais uma leitura, mais um livro para ir para a estante e juntar poeira. Ó Senhor Jesus, mas não, eu compartilhei já essa semana, né? O Senhor veio mostrando para nós, desde o primeiro volume aqui, né? Senhor Jesus, a glória de Deus foi avançando para nós, mostrando a pessoa do ministro. Ó Senhor Jesus, trabalhar de Deus, né? A sua glória sendo trabalhada em nós, a sua escolha. Tudo isso a gente foi vendo ao longo do alimento diário. Semana passada, a questão do tabernáculo. Ó Senhor Jesus, avançando na experiência com Deus, até estar totalmente no Espírito. Ó Senhor Jesus. E aí quer dizer que agora você está no Espírito, você vai saber fazer tudo agora. Não necessariamente, o Senhor ele quer também dar para nós experiências. Experiências que às vezes a gente não vai ter saída para depender totalmente dele, para ter experiência com ele. Não quer dizer que necessariamente você esteja em pecado, não quer dizer que necessariamente esteja acontecendo isso e aquilo, mas é experiência com Deus. Eu já falei isso várias vezes, né? Não quer dizer que tá tudo dando certo, é a vontade de Deus. Tá tudo dando errado, não é a vontade de Deus. Certo e errado não tem nada a ver com a vontade de Deus. Tudo dando errado, para você ter uma experiência com Deus. Tá tudo dando certo, para você ter uma experiência com Deus. Toda a questão é a gente aprender algo de Deus. O que Ele quer mostrar para nós? A questão não é nem vencer nem perder. A questão é aprender, é receber mais de Cristo. A gente viu a experiência dos irmãos, né, irmão compartilhando tempos atrás, de um irmão ali, já bem idoso, né, já percebendo que estava próximo de dormir no Senhor, e falou, olha, fui diante do Senhor e percebi que o que tinha valor diante de Deus não foram as muitas obras que eu fiz, mas o quanto Deus trabalhou em mim. Então não são coisas exteriores que a gente vai fazer, mas é o trabalho de Deus em nós. Deus ele tem o seu plano macroeconômico, tem todo o seu plano, toda a sua arquitetura, tudo aquilo feito, pronto. A Bíblia já está escrito do início ao final, mas o meio é no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, olha, tem um monte de coisa, mas na hora de executar, a gente precisa consultar o Espírito. A gente precisa ver diante do Senhor com simplicidade. Semana passada, no Alimento Diário, falou das várias ferramentas, né? Expolivro, Bocafé, a editora, né, com livros, Alimento Diário, Jornal Árvore da Vida, Avança Jovens, Ministério das Mulheres, Ministério Infantil, de Adolescentes, curso de capelania. São muitas ferramentas. A maneira de atuar, você e Deus. Ó Senhor Jesus. Eu posso aconselhar os irmãos, posso ajudar os irmãos a enxergar a palavra, posso ajudar os irmãos a se aproximar de Deus para se relacionar com Deus, mas o relacionamento com Deus é você e Deus.
Eu posso chegar, né, até, como os irmãos já tocaram na semana passada, embaixador de Cristo. Eu estou na coluna. O máximo que eu posso fazer é encaminhar você do santo lugar, né, do lado exterior para o santo lugar, e do santo lugar para o santo dos santos. Lá dentro é você e Deus. Ó Senhor Jesus, isso que precisa estar claro. Deus, ele tem o seu plano e o seu executar é no dia a dia. Ó Senhor Jesus, é no dia a dia que Deus vai nos mostrando o caminho a seguir. Ó Senhor Jesus, é no dia a dia que ele vai nos mostrando o caminho. É na vida da igreja, no viver diário. Né? Por isso eu estou mostrando para nós, né? Senhor Jesus, a gente precisa ter o viver da igreja normal. Né? E o que é o viver da igreja? O viver da igreja é composto de 4 itens. Né? A gente, quando fala de vida da igreja, a gente pensa logo, né? Ah, então é a reunião de oração, é a reunião do grupo familiar, é a reunião ministerial, né, da palavra, e a reunião do partido do pão. Ó Senhor Jesus, não. Esses 4 itens que a gente aqui faz parte de um item da vida da igreja. Ó Senhor Jesus, que é a vida de reuniões. A vida da igreja é composta de 4 itens. Vida de reuniões, vida familiar, vida social e a batalha espiritual. Ó Senhor Jesus, vida de reuniões, são essas que eu citei. Participar das reuniões, desfrutar, levar o Cristo que está dentro de você para os irmãos, receber o Cristo dos irmãos. Você alimenta, você é alimentado, você ajuda, você é ajudado. Ó Senhor Jesus, é a convivência, né? É intimidade com os irmãos, com o Senhor. Segundo item, viver familiar. Ó Senhor Jesus, é dentro da minha casa que eu estou vivendo a vida da igreja. É aqui que eu vou praticar humildade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. É na vida familiar, aqueles que estão mais próximos de você. Quem mais me conhece, quem mais conhece a minha alma, né? Às vezes que eu estou na presença de Deus, quando não estou, é a minha esposa. Ó Senhor, é quem mais que convive comigo, vive familiar. Ó Senhor Jesus. O terceiro é a vida social. A vida social, eu preciso viver no Espírito. Preciso estar ali para cumprir a vontade de Deus. No meu trabalho, eu estou ali como filho de Deus para cumprir a vontade de Deus. No estudo, na rua, na fila do banco, no supermercado, na farmácia, aonde eu estiver, na vizinhança. Ó Senhor Jesus, eu preciso viver a vida da igreja. Executar o plano de Deus. É dia a dia. É microeconômico. Ó Senhor Jesus. E a batalha espiritual. Preciso perceber que o Senhor está nos colocando diante de uma batalha, diante de uma guerra. E vai vencer a vida dentro de mim que eu mais alimentar. Dentro de mim tem a vida do pecado e tem a vida de Deus. Se eu viver mais para a vida de Deus, ela vai ficar mais forte. Se eu viver mais a vida pecaminosa, ela vai ficar mais forte. Ó Senhor Jesus, o povo viveu muito tempo no Egito, adquiriu a cultura do Egito. E aí achou que Deus, não, a gente vai servir a Deus aqui, mas Deus está aqui para satisfazer a gente. Ele está aqui para nos beneficiar. Mas quando foi entrando no plano de Deus, foram conhecendo e perceberam que não. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Esse que tem que perceber. Então a gente precisa ir avançando na experiência de Deus. Então o dia a dia, a operação de Deus da sua macroeconomia se dá pela microeconomia. Aquilo que é específico para cada um de nós. A maneira de você viver vai ser diante do Senhor. Quanto mais você avançar, mais você vai ser iluminado, mais você vai ver pontos, questões na sua vida. Ó Senhor Jesus, mas como mostrou aqui, nós estamos no meio da revelação mais alta da palavra. Mas eu posso ficar perdendo meu tempo, né? Senhor Jesus, disputando, contendendo, inveja, crítica. Ó Senhor Jesus, murmuração, incredulidade. Senhor Jesus, aí a gente não avança. Mas o Senhor está contando conosco, que a gente vai ter clareza a respeito daquilo que Ele traz para nós, clareza diante da função no corpo. Você pode ir diante do Senhor para ver. Outro irmão pode te ajudar também a ver. Ó Senhor Jesus. Né? Mas é importante a gente ir diante do Senhor, né? De maneira real. Senhor, estou tendo dificuldade com isso, está acontecendo isso, estou ansioso com isso, com aquilo. E do jeito que você está, e deixar Deus trabalhar e crer naquilo que Ele te fala. Você vai e fala, Senhor, estou ansioso com isso e isso na minha vida. Aí Deus vai e fala, olha, eu vou cuidar disso. Aí você não confia. Ó Senhor Jesus. Né? A gente precisa aprender a confiar. Né? Deus ele vai cumprir sua justiça, sua vontade. A gente precisa aprender a confiar. Ó Senhor Jesus. Tudo que vai acontecer não é do nosso jeito. Eu já vou repetir. Não é certo nem errado. Está dando certo de Deus, está dando errado, não é. Deus não tem nada a ver com certo e errado. A maneira dele é a maneira dele. Nós vamos sempre ganhar algo. Deus vai sempre avançar em nós. Mas a gente tem que ter esse coração.
Senhor, eu não quero vir com fachada, com conceito humano, com justiça própria, com religiosidade, com rótulo de bom cristão, mas no coração está ali com insatisfação, incredulidade, ressentimento. Ó Senhor Jesus, não deixa Deus avançar, né? Isso é usar folha de figueira. Ah, Senhor, eu não pude avançar porque o fulano fez isso, fulano me falou isso e aquilo, aconteceu isso na minha vida. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Estou mostrando para nós, Ele tem o seu plano, nós precisamos ir diante dEle. Ele vai nos ajudar a identificar, Ele vai nos ajudar, como a gente já viu, né? O inimigo veio, né? Quando era arcanjo, quis tomar a autoridade de Deus. Cristo veio para entregar toda a autoridade para Deus. O que você vai fazer? Você vai tomar para si a autoridade da sua vida? Eu que decido, eu que vou fazer, eu é que sei, eu que escolho? Ou você vai ser humilde e falar, Senhor, entrego tudo a Ti, confio em Ti. Ó Senhor Jesus, é uma escolha diária. O plano microeconômico de Deus se dá todo dia. Como a gente já viu em semanas anteriores, você pode falar, se eu não fiz nada, fica olhando para a parede. Você está edificando algo, você está fazendo algo. O que você está fazendo? Olhando para a parede, gastando seu tempo olhando para a parede. Esse tempo não vai voltar atrás. Senhor Jesus, mas você pode mudar agora, de agora para frente. Não vou mais olhar para a parede, eu vou olhar para Cristo. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está contando que a gente vá ir diante dEle, né, para que Ele nos coloque na boa terra, que é o lugar do descanso. Embora o povo, quando entrou em Canaã, não descansou muito, né? Teve que lutar, teve que guerrear, teve que trabalhar a terra, mas é um lugar de descanso porque era a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então não reclame, né, se você tem algo para orar, se você tem situações na sua vida, mas veja, é o lugar de batalha de Deus. Para ser vencedor, tem que lutar contra alguma coisa. Ó Senhor Jesus, tem que vencer alguma coisa. E o nosso maior inimigo está dentro de nós. É a nossa incredulidade, nossa desobediência, nossa fachada, nossos rótulos. Tudo isso nos atrapalha demais. Para vencer isso, só por meio do Senhor. Só executando diariamente, né, o seu plano. Aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Que cada um de nós seja encorajado a ir diante dEle, exercitar o Espírito e deixar que Ele trabalhe, né, que Ele leve tudo adiante. Vamos ser humildes como o Senhor, né, e entregar toda a autoridade para Ele. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.